Olá, tudo bem? Se você, como eu na adolescência, leu o livro Foge, Nick, Foge, então assista esse vídeo. Mas antes, eu quero pedir gentilmente que, se possível, você já deixe o like logo no iniciozinho do vídeo, que me ajuda bastante na divulgação, ok? Se você não gostar depois do conteúdo, é só ir lá e descurtir. Gratidão! Então, quando eu li esse livro, eu fiquei fascinada com a história do Nick. E depois também eu li A Cruz e o Punhal, que é basicamente a mesma história, porém contada na versão do pastor David Wilkerson, que foi o reverendo que evangelizou e ganhou o Nick para Jesus. Mas esse é um tema para outro vídeo, ok? Então, vamos ao conteúdo, espero que gostem. O Nick era um rapaz porto-riquenho e seus pais eram espíritas. Eles tinham como se fosse um centro espírita na casa do Nick mesmo, e ele tinha uma relação muito complicada com os pais desde cedo. Ele tinha muito medo, ele relata que tinha medo das sessões que aconteciam em sua casa, porque sempre tinha um entra e sai de pessoas muito grande que iam lá pedir os pais deles para poder retirarem espíritos, desfazerem obras, curarem doenças. Então ele tinha medo e ele não recebia amor e carinho dos pais. Ele se tornou rebelde, um adolescente problemático. E ele relata diversas situações assim que ele passou nesse período, como por exemplo um certo dia em que ele foi pego roubando dinheiro da bolsa da mãe. E o pai, como castigo, trancou ele no pombal. Pombal é uma espécie de viveiro, um viveirinho de pombos que eles criavam ali no quintal. Ele ficou nesse pombal até tarde da noite e ele ficou aterrorizado com isso durante muito tempo da vida. Outra ocasião, a mãe dele, incorporada, o renegou em frente às visitas. Uma visita elogiou, disse que ele era muito bonito, e a mãe, de repente, como se ela incorporasse um espírito, ela olhou para ele e disse que ele não era o filho dela, e sim o filho de Lúcifer. Ele ficou muito assim revoltado nessa época e passou a odiar os pais. Cada vez mais rebelde, sempre queria fugir, sempre estava arrumando confusões com a polícia desde novo. Então os pais dele resolveram enviá-lo a Nova York para morar com o irmão dele chamado Frank. Sobre esse momento ele escreveu: na manhã em que viajei, as crianças se enfileiraram na varanda, em frente à casa. Mamãe me apertou ao peito. Havia lágrimas em seus olhos quando ela tentou falar, porém não saiu nenhuma palavra. Ele disse que ele não tinha por ela sentimento de qualquer espécie. E pegou a pequena malinha dele, virou as costas com raiva e foi embora sem se despedir. E o pai dele que levou ele até o local ali onde ele iria pegar o voo para Nova York. Ele disse que quando ele chegou em Nova York, ele simplesmente viajou sozinho e ficou ali, chegou na cidade de Nova York, só que não sabia o endereço do irmão dele. Então ele só tinha um papelzinho com o número de telefone. E ele ficou perdido na cidade por cerca de 2 dias, sem dinheiro, sem abrigo, até que a polícia encontrou ele e, pegando o bilhetinho que ele tinha na mão com o telefone, ligou e localizou o irmão dele. O bairro era o Brooklyn. E depois de acomodado, o irmão de Nick o matriculou em um ginásio que era dominado por gangues. As gangues ou quadrilhas eram formadas por garotos e garotas que viviam em constante disputa. Cada escola tinha cerca de 3 grupos rivais. E o Nick relata, gente, que todos os dias, ao final das aulas, havia uma briga violenta, onde alguém saía ferido. Ele sempre ficava num cantinho torcendo para não ser notado, para ninguém notar que ele era um novato ali, para ele não apanhar. O irmão dele, Frank, já conhecia essa situação das gangues nas escolas, então orientou ele para não ficar nas ruas à noite, pois poderia perder sua vida nas mãos das quadrilhas. Além das gangues, o Nick descobriu também que devia temer um outro grupo, gente, para piorar. Existia um grupo chamado Os Pequenos, que eram literalmente crianças. Eram chamados assim porque exatamente pela idade deles. Eram pequenas gangues de menininhos de 9, 10 anos, mas eles eram muito temidos. Por quê? Eles tinham um comportamento violento e quando eles atacavam as pessoas, as mães apareciam e defendiam essas crianças como se eles fossem apenas crianças inocentes e ninguém podia fazer nada. Então um dia o Nick estava voltando da escola e foi atacado por vários deles. E
Passado um tempo, ele teve o primeiro encontro dele com uma gangue, que era a gangue dos Bishops, ou bispos em português. O grupo era de cerca de uns 10 rapazes e eles ameaçaram Nick, que não recuou. E desse encontro houve uma terrível briga, com ambos os lados feridos, porque o Nick ele era bom de briga também. Ele não fugia assim fácil de uma disputa e por isso ele sempre que tinha esses confrontos com gangues, ele também brigava com a pessoa. Então, no segundo encontro, o Nick também enfrentou o líder de um grupo e saiu vencedor. E a partir disso aí, ele começou a ganhar uma reputação de violento. Um dia, ele quebrou uma cadeira na cabeça de um rapaz na sala de aula que estava importunando uma garota que era da mesma nacionalidade que ele. E aí ele foi expulso da escola. O irmão dele deu um ultimato: Nick, ou você volta para a escola ou vai ter que ir embora, voltar para Porto Rico. E o Nick, desde cedo, ele tinha muitos problemas com regras, autoridade, e ele preferiu ir para as ruas do que se submeter ao irmão dele, o Frank. E nas ruas, ele precisava achar um lugar para morar. Ele procurou vários lugares, como ele não tinha trabalho, não tinha como se sustentar, foi muito difícil e assim ele cometeu o primeiro assalto dele. Aí começou um mergulho do Nick mais profundo nesse mundo do crime, onde ele ficou muitos anos. E mais tarde, ele teve o primeiro encontro dele com a gangue, que seria a gangue da qual ele faria parte mais tarde, que eram os Mau Maus. Nesse primeiro encontro, ele foi humilhado e ameaçado por Israel, que era um dos integrantes. E como ele não estava armado com seu canivete, que ele sempre andava, ele recuou. Mas depois, em uma festa, o Nick foi apresentado ao líder dos Mau Maus, que se chamava Carlos, e o vice-presidente, que era o Israel. Ele foi convidado a fazer parte da gangue e se sentiu incluído, fazendo parte de algo, pois ele nunca se sentira assim com a sua família antes. Então ele teve que passar por um ritual de iniciação. Esse ritual, ele tinha que escolher qual dos dois ele preferia. E ele preferiu um ritual em que ele era surrado por uns 5 rapazes da gangue e ele não podia pedir para eles pararem. Então ele tinha que ficar ali apanhando até eles resolverem parar. E ele foi aprovado nesse ritual. A partir daí, ele se aprofundou cada vez mais nas atividades da gangue. Liberou toda a raiva e ressentimento que ele tinha desde a infância guardados aqui com ele. Israel, que se tornou mais tarde o melhor amigo do Nick, dizia que o Nick parecia que não tinha sentimentos. Então eles participavam de brigas, assaltos, desordens de todos os tipos, gente. O produto dos roubos da gangue era dividido entre todos, mas o líder, que ficava com a maior parte. A princípio o líder era o Carlos, e ele também não participava muito das brigas, ele ficava mais na liderança. Esse Carlos ele foi preso e Israel, que era o vice-líder, se tornou líder no lugar dele. Mas Israel também foi preso e quando saiu, ele não quis voltar para a liderança da gangue com medo de represálias da polícia. Então o Nick assumiu pela primeira vez a posição de presidente de uma gangue. E o Nick, como chefe da gangue, ele se envolveu em muitas confusões. E numa briga com a gangue dos Phantom Lords, ou Senhores Fantasmas, foi surrado por vários rapazes que tinham champinhas de refrigerante nas solas dos sapatos. Aí depois desse episódio, o irmão dele, Luiz, foi até a casa em que Nick morava, né, que era um quartinho, e tentou durante toda a noite convencê-lo a sair dessa vida, mas foi em vão. Nick se sentia muito feliz participando da gangue. Ele dizia que não precisava de ninguém. E mesmo que ele dissesse isso, por dentro, ele sempre era muito atormentado por medos, pesadelos, que só se acalmavam quando ele estava ocupado nas atividades da gangue. Então, por isso, ele precisava tanto disso. Ele era dominado por terror, desamparo, tristeza. Ele tinha muitos pesadelos com a época em que ele era criança, com aquele episódio do Pombal, com as sessões espíritas na casa dos pais. A gangue que ele participava usava uns blusões com a letra M costurada nas costas. E uma certa vez, eles foram ao cemitério prestar homenagens a um integrante de apenas 13 anos do grupo deles que fora morto por outra gangue rival. A mãe do rapaz, quando ela viu aquela turma da gangue, ela se dirigiu ao Nick, que era o líder, e amaldiçoou ele, toda a gangue, pela tragédia. Claro, culpando eles pelo filho dela ter partido tão novo. Nesse tempo, o irmão do Nick, o Frank, levou o pai dele até a casa de Nick.
o pai de Nick disse que ele tinha 5 espíritos maus e iria libertá-lo. Então ele realizou uma sessão que era basicamente socos, estrangulamento e outros tipos de coisas para que, segundo ele, os demônios saíssem. Mas o Nick se soltou e correu para a rua. Lá ele viu um homem bêbado e roubou a carteira e riu consigo mesmo dizendo que se os demônios tinham saído, já haviam voltado, porque eles já estavam praticando coisas ruins de novo. E depois desse dia, os pesadelos ficaram piores, porque ele teve esse gatilho de ter se encontrado com o pai. Ele dormia e acordava gritando o tempo todo. Na verdade, ele nem dormia direito, eram muitos pesadelos. E aí ele aumentou o número de brigas, de confusões em que ele se metia para poder abafar isso. Ele já havia sido preso 18 vezes, mas sempre era solto por falta de provas. O Nick, ele foi o chefe dos Mau-Maus por cerca de 2 anos. E os melhores amigos dele eram Israel e Mene Durango. Um dia, Israel, como brincadeira, abriu a porta da casa do Nick e soltou uma pombinha lá dentro. E ficou lá fora rindo enquanto via a reação do Nick. Só que o Nick ficou aterrorizado, se escondeu embaixo da cama, porque ele se lembrou daquele episódio de quando ele era criança, tinha passado quase uma noite toda trancado com os pombos. Israel veio avisar para o Nick que o Mene estava no hospital porque havia sido atacado por uma gangue. Dessa vez o Mene escapou, só que na segunda vez ele foi atacado novamente sozinho e infelizmente perdeu a vida nos braços do Nick. O Nick ficou muito triste, ele descontou toda a tristeza dele em brigas, mais confrontos com a polícia, foi preso novamente. E dessa vez que ele foi preso, o juiz ele designou um psicólogo, porque o juiz ele acreditava que os rapazes eles tinham jeito, que talvez conversando com o psicólogo as coisas seriam melhores, as pessoas podiam mudar. Só que o próprio psicólogo desenganou o Nick, falando que ele não tinha sentimentos e que ele não tinha jeito para ele. O psicólogo disse uma frase que ficou muito na mente dele, que o fim dele era a cadeia, a cadeira elétrica ou o inferno. Foi uma frase produzida pelo psicólogo que ficaram ecoando na mente do Nick por muito tempo depois disso. Pela primeira vez ele se enxergou como realmente era e foi tomado assim por um sentimento ruim. E nesse momento ele, com essa crise existencial, ele devolveu a presidência da gangue para Israel. Um dia o Nick ele viu uma movimentação ao redor do lugar que ele morava e perguntou do que se tratava. Uma criancinha disse que era um circo que estava ali na praça. Chegando lá ele viu um homem cantando um louvor cristão e ao lado dele um outro segurando um livro de capa preta. O Nick descreveu o homem magro como o homem mais fraquinho e insignificante que ele já tinha visto na vida. Esse homem, após o outro ter terminado de cantar a música, subiu numa banquetinha e pegou o livro preto. A praça estava lotada de integrantes de gangues. Tinha muitos jovens ali porque era uma curiosidade para todos. E o pregador começou a ler o livro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Nick diz que nesse momento ele sentiu muito medo, porque ele se lembrou das sessões que aconteciam na casa dele e ele a princípio pensou que fosse algo parecido, mas ele continuou. Ele queria sair dali correndo, mas como todos estavam quietos e a namorada dele, Lídia, também estava ali ao seu lado segurando sua mão, então ele continuou. O pregador, ele falava sobre pedir um milagre e o Nick nem sabia o que era um milagre. O pregador de repente falou: eu gostaria de cumprimentar todos os líderes de gangue que estiverem presentes aqui hoje. A princípio ninguém se manifestou, mas os outros integrantes começaram a incentivar: vai fulano, vai lá na frente. Então os líderes começaram a se dirigir, mas o Nick não foi. Vários deles se ajoelharam, o pregador orou por eles. Alguns integrantes da gangue do Nick, que eram os Mau-Maus, começaram a gritar: ei Nick, você não vai? Está com medo? E o Israel pegou o Nick pela mão e eles foram até o pregador. O pregador estendeu a mão e se apresentou como David Wilkerson, o pregador da Pensilvânia. E Nick o xingou. Mas David não desistiu, gente. Ele disse que amava Nick e que ele estava ali para lhe apresentar Jesus, que o amava muito. E o Nick se lembrou de quando sua mãe dissera que não o amava e que ninguém poderia amá-lo nesse mundo. E ele sentiu muita raiva do pregador nesse momento. O Nick segurou a mão da namorada
e puxou ela para ir embora, para o porão onde eles se reuniam, sempre fazia as festinhas, muito regadas a drogas, a álcool. Estavam bebendo e dançando, e o Nick tentando abafar as palavras do pregador que não paravam de ecoar aqui em sua mente. Jesus ama você, Jesus ama você. Aí, de repente, houve um burburinho, assim, e o pregador apareceu no porão, gente, onde o Nick estava. E perguntou, onde está o Nick? Alguém apontou lá no cantinho onde ele estava, e o pregador se aproximou. Nick, eu apenas queria apertar a sua mão e... Aí, antes que o pregador pudesse terminar a frase, o Nick deu um tapa no rosto dele com muita força, e em seguida cuspiu nele. E o David disse, Nick, cuspiram em Jesus também, e ele orou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nick o expulsou e o mandou ir para o inferno, mas o David sorriu e disse, antes de sair, Nick, eu quero dizer que Jesus ama você. E o Nick saiu dali correndo, porque ele sentiu muito medo. Ele viu que o pregador não tinha medo dele, e que não adiantava o que ele fizesse, que o pregador ia continuar. E o Nick foi para um bar jogar, tipo a sinuca, era taco que se falava lá. Mas ele ficava sempre ouvindo, Jesus ama você, Jesus ama você. E naquela noite ele não conseguiu dormir, de tanto que as palavras do pregador ficavam ecoando na mente dele. Para vocês verem como a palavra de Deus ela tem poder. Então ele sentou na frente do prédio de manhã, e quando ele estava na calçada, o David passou novamente dizendo, Nick, Jesus ama você. E o Nick tentou acertá-lo, mas o David saiu e continuou dizendo, Nick, Jesus ama você. Você fala grosso, você parece durão, mas no fundo você é igual a todos nós. Está sozinho, está com medo e você precisa de Jesus. E Jesus ama você. E o Nick ele ficou surpreso com aquilo porque ele nunca disse para ninguém que ele se sentia solitário, não deixava transparecer isso. E o David disse que passou a noite orando por ele, que havia conversado com alguns rapazes anteriormente, e eles disseram que todos tinham medo do Nick, e que ninguém se aproximava dele, mas que existia alguém que se importava com ele, que um dia o Espírito Santo de Deus ia começar a operar em sua vida. E quando não era o David que estava falando sobre Jesus com o Nick, era o Israel. E isso começou a incomodar muito o Nick, porque ele tinha medo de perder o melhor amigo dele, como ele já havia perdido o Manny Durango. Então ele começou a suspeitar que o Israel estava se encontrando escondido com o pregador para aprender mais a palavra. Um dia, Israel chamou o Nick para conversar e depois pegou no sono, acabou dormindo lá na casa dele. E o Nick, ele partiu para cima do Israel para atacá-lo, tamanha era a fúria. O Israel acordou e escapou a tempo do ataque. E começou a chorar e perguntou por que o Nick estava fazendo aquilo, pois eles eram melhores amigos. E o Nick ficou surpreso vendo o Israel chorar e saiu correndo, fugiu lá para o terraço e quando ele retornou, o Israel já havia ido embora. Só que depois o Israel voltou e conseguiu convencer o Nick a ir até uma reunião que ia ser promovida pelo David Wilkerson. David alugou um ônibus para levar todos que quisessem, porque ia ser em outra cidade esse evento. E o Nick aceitou só para não ser chamado de covarde, mas estava apavorado no fundo. Como todos iam, ele como líder da gangue não podia dar uma de covarde. O medo maior que ele tinha era de chorar. Para ele chorar era um sinal muito grande de fraqueza. Mas eles foram, chegando lá, o local lotou completamente de pessoas de gangue, rapazes, meninas. As meninas, elas eram chamadas de bonecas. Todas usavam shorts minúsculos e foram da forma que eles se vestiam mesmo para a igreja. Lá eles fizeram uma grande algazarra, um barulho. E finalmente o David apareceu para pregar, mas antes ele pediu para a gangue dos Mau-Maus recolherem a oferta. E todo mundo gritou porque imaginaram que com certeza a gangue iria roubar todo o dinheiro da coleta. O Nick, ele escolheu 5 integrantes para irem lá fazer a coleta junto com ele. Aí na hora fizeram a coleta e colheram uma quantidade bem grande assim. E quando eles foram entregar a oferta, toda a gangue olharam para ele pensando que ele iria dar a ordem para eles correrem, fugirem com o dinheiro. Mas pela primeira vez ele sentiu que alguém tinha confiado nele. Então ele não quis que eles corressem, ele mandou entregarem a oferta para o pregador. Todos ficaram surpresos olhando para ele, mas
ele se sentiu muito bem. Ele relata que pela primeira vez ele sentiu como se ele fosse importante, que ele fosse alguém. E depois tiveram várias confusões lá dentro, rapazes não gostaram que os fotógrafos estivessem tirando fotos deles, e foi uma bagunça, mas o pregador ele ficou lá parado, esperando acabar a confusão, e o Nick ficou prestando atenção e admirado de ver a calma e a serenidade do David nesse momento. Então Israel gritou para que todos parassem, todos fizeram silêncio, e aí o pregador pôde realizar o sermão, falar da palavra de Deus. Então ele falou sobre arrependimento, perdão de pecados, e o Israel e os outros integrantes começaram a chorar. O Nick olhou ao redor, todos estavam chorando. Um vento começou a soprar dentro da igreja, dentro do local onde estava tendo o evento, e o David disse: Jesus está aqui, ele veio para ter um encontro com vocês, ele veio especialmente por vocês. Quem quiser recebê-lo, vem até a frente. E o Israel se levantou na hora, e o Nick também sentiu no coração e levantou. Vários membros de gangues foram até a frente. O Nick, a princípio, ele não queria se ajoelhar, porque ele tinha aquele problema com autoridade, com regras, e se sentia muito orgulhoso, mas de repente algo o impulsionou para baixo, ele se ajoelhou também, e também começou a chorar. Pela primeira vez, desde que ele tinha 8 anos de idade, ele começou a chorar, ele chorou muito. E o David se aproximou dele e disse: Nick, derrame a sua alma diante de Deus. Fala mesmo o que você está sentindo. Então o Nick começou a dizer: meu Deus, se você me ama, vem para mim, entre na minha vida. Eu não quero mais fugir, eu estou cansado de fugir. Transforma a minha vida. Então ele sentiu uma paz, um alívio na vida dele muito grande nesse momento. Ele relata que era como se ele tivesse morrido e nascido novamente. E é realmente isso que acontece, não é verdade? Ele sentiu uma felicidade que ele nunca havia sentido. Parecia que ele era uma outra pessoa. Os relatos dele no livro, assim, desse momento são muito emocionantes. Então, Israel e Nick, eles se abraçaram, e agora eles se consideravam agora mais do que amigos, que eles já eram melhores amigos, mas agora eles eram irmãos. E o David, ele tinha levado várias bíblias para distribuir para todos que quisessem. E ele tinha levado várias biblinhas pequenininhas, de bolso, porque ele imaginou que por serem novos convertidos, talvez eles não queriam carregar uma bíblia grande. Mas o Nick, o Israel, todos queriam as bíblias maiores. Então ele também tinha bíblias grandes e deu para todos que quisessem. O Nick, gente, no outro dia após a conversão, ele juntou todos os membros da gangue que haviam se convertido, falou que era para entregarem as armas, juntarem todas as armas que eles iam à delegacia. Então cerca de 25 rapazes, incluindo Nick e Israel, foram até o distrito policial. Eu imagino a cena. E quando eles chegaram lá, os policiais ficaram incrédulos, pensando que devia se tratar de alguma armadilha. Aí eles mandaram chamar o reverendo Wilkerson, porque lá eles disseram que eles haviam se convertido, que o pregador David Wilkerson, que havia pregado para eles, e agora eles não queriam mais ser criminosos, eles queriam entregar as armas. O David foi para lá, bem surpreso também, foi imediatamente para o distrito policial, e lá ele viu o Nick e os outros integrantes pedindo para os policiais autografarem a Bíblia deles. E o David ficou muito surpreso, mas também muito feliz. Ao sair do primeiro culto que o Nick participava, ele sofreu um atentado de uma gangue que queria se vingar dele já há algum tempo, e quase ele perde a vida também. Mas ele teve um livramento de Deus ali e se livrou. Ficou internado, e o Israel ele ficou muito revoltado nesse momento. Porque o Israel ele se converteu, ele achou que a partir desse momento eles não teriam mais problemas. Mas a gente tem que saber que as consequências dos nossos atos, elas ainda continuam. Então, Israel fraquejou na fé nesse momento. E o Nick tentou fazê-lo enxergar que não era para ele voltar para a criminalidade e tudo, porque o Nick realmente ele se converteu com muita força. Mas o Israel ele voltou para a gangue. Então, após isso, David conseguiu que o Instituto Bíblico aceitasse o Nick para um curso de 3 anos, que era um curso assim, de estudos bíblicos intensos mesmo. Só que o Nick não havia concluído a escola. Então, o David conversou lá, explicou a situação e o Instituto aceitou o Nick. Então, ele estava em outra cidade e ele voltou para Nova York. Isso aconteceu depois que ele sofreu o atentado, ainda em Nova York, e depois ele foi para outra cidade com o David. Lá ele ficou um tempo para escapar um pouco assim da fúria das gangues. Não acreditavam na conversão dele, achavam que ele pertencia às gangues ainda.
e queriam se vingar, então ele corria o risco de sofrer atentados novamente. Então ele foi para outra cidade com o David, e lá o David conseguiu que ele entrasse no Instituto Bíblico, e para isso ele teve que voltar a Nova York, que de lá ele iria partir para a Califórnia. Só que quando o Nick chegou em Nova York, na estação onde ele combinou que se encontraria com o David, uma gangue de um grupo rival encontraram o Nick lá. O ameaçaram, ele fugiu dizendo que ia voltar com toda a gangue dos Mau-Maus. E nesse momento eles se assustaram, porque eles acharam que ele tinha se convertido, que tinha saído da gangue. O Nick, ele correu e estava indo realmente chamar os integrantes da gangue. Só que no caminho ele passou por uma igreja onde estava tendo um culto. E ali ele ouviu e entrou, resolveu entrar na igreja. E lá ele foi renovado e desistiu de voltar para essa vida de gangues. Depois o David encontrou ele na igreja, de lá eles foram para o instituto. Lá no instituto, o Nick ele conheceu a Glória, que seria a futura esposa dele, e ele ficou 2 anos estudando lá. Depois ele voltou para Nova York para se encontrar com o David novamente, ajudá-lo, e para depois retomar os estudos. E ele se separou da Glória, ela foi para a cidade dela. Quando ele voltou, ele perguntou por Israel, e o David disse que Israel havia sido preso e que ficaria um bom tempo na prisão porque ele havia cometido um crime grave. Então o Nick ele resolveu visitar a família dele. Ele viajou e foi lá para Porto Rico. Chegando lá, a mãe dele recebeu ele com um abraço muito caloroso, os irmãos, e todos ficaram muito impressionados com a transformação do Nick. Lá ele realizou um culto, pediu para realizar um culto na casa, e a princípio o pai dele não quis, porque o pai dele ainda era espírita e realizava sessões, mas a mãe convenceu o pai, vendo a grande mudança que havia na vida do Nick. Então nesse dia toda a família se converteu, a mãe, os irmãos, a mãe pediu perdão para ele por tudo que havia acontecido, e o Nick voltou para Nova York muito feliz com tudo isso que havia acontecido. Tempos depois, o Nick se casou com a Glória, eles tiveram uma filhinha chamada Alicia Ann. Eu não encontrei relato de mais filhos deles, pessoal, mas talvez eles tenham tido. O reverendo David Wilkerson, infelizmente, faleceu num trágico acidente de carro no Texas, em 2011. O Nick, ele é líder do Nick Cruz Outreach, eu não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas é um programa que ajuda adolescentes com problemas na vida e tem filiais em vários lugares do mundo. Ele fundou vários centros de reabilitação de viciados e é membro do comitê honorário da equipe de oração presidencial. Em 2018, ele e a esposa Glória celebraram 57 anos de matrimônio e eles pregam a palavra de Deus até os dias de hoje. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para mim, ler essa história do Nick na adolescência foi incrível, assim, foi uma aventura que eu nunca mais me esqueci. E recentemente eu vi um post de uma pregação do Nick Cruz e eu me relembrei e quis trazer para vocês essa história tão bonita. Até a próxima. Tchau, tchau.